Eu imprimi o material. Já botei essa página em preto para acabar com a minha tinta. Muito bem, Zé Agut. Eu aprendo muito escrevendo, minha gente. Uhum. Eu também. Eu Tem sou que ter dessa época. uma caneta. Porque, assim, quanto mais, como eu falei no último encontro, quanto mais sensores a gente usa, mais a gente grava o conhecimento na mente. Se a gente escreve, a gente está usando sensor visual e até os sentidos. Qual o nome dos sentidos quando a gente sente na pele, meu Deus? Esqueci agora. Tato. Sinestésico. Tato. O tato, obrigada. É o sentido tátil. É, o sentido tátil. A gente está usando o visual e o tátil quando a gente escreve. Aí é bem mais rápido da gente aprender. Deixa eu colocar aqui a nossa apresentação de hoje. Heute lernen wir die Pronomen und die Verben. Die Pronomen personalen im Nominativ. O que é nominativo? São os nossos pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Que estão sempre na parte do sujeito da frase. Por isso que é nominativo. Tudo que é nominativo está naquela parte da frase que é o agente da ação, que é o sujeito. Estou explicando em português para a gente começar a conectar com a lógica do alemão, que tem a mesma lógica com outro nome, o nome alemão. E aí, a gente tem o nominativo, que a gente vai começar com ele. Depois vem o dativo, depois o acusativo. Que são estruturas das frases. Uma frase pode ter o nominativo e o acusativo. Pode ter o nominativo, o acusativo e o dativo, na mesma frase. Mas eu estou só passando aqui bem rápido, não vamos nos ater a isso, só para vocês entenderem que essa é uma parte inicial, terão outras, mas vamos focar nessa fase mais básica, que é o pronome no nominativo. Nos outros, os pronomes são de outra forma. Tem o pronome no acusativo e tem o pronome no dativo. Eles mudam conforme essa separação, tá? E aqui é o principal, é o básico, já vai dar para a gente formar frases simples com esses nominativos. Então, vamos lá. Ich. Du. Du. Er. Sie. Sie. Es. Wir. Ihr. Sie. E zi de novo. Zi. Só que esse último zi é com S maiúsculo. E eu vou explicar a lógica. Eu. Tem gente que tem dificuldade de falar esse ish. A gente que é nordestino, que faz ish, eu sempre conecto com isso. A gente que é nordestino tem mais facilidade. Ish. Du é quase tu. Du. É fácil, né, memorizar? Aí o que vai complicando um pouquinho é agora. Que é ele. Sim. O zi, que serve para ela, e o es, que é o neutro. Por exemplo, Vigetesdia. A gente fala Vigetes, aí coloca aquele tracinho, né? Porque aí fica Vigetes, só o S. Mas se a gente for escrever sem essa abreviação, fica Vigetesdia. É uma frase com esse S. Via é o nosso nós. Via, nós. Via. Ia, aí é o vós. Ia é vós, vocês. Zi, minúsculo no plural, serve tanto para ele, quanto para eles, quanto para elas. Zi, com o S pequeno.
E o I maiúsculo serve para senhor e senhora. É formal. Em alemão, não sei se vocês já ouviram falar, Débora já ouviu falar, acho que Lígia também, acho que Jane também. Eles usam muito a linguagem formal, quando não se conhece uma pessoa. Um desconhecido na rua usa-se a linguagem formal. Aqui no Brasil, não. A gente fala, tu vai, você conhece isso, né? O senhor, né? A gente não fala geralmente o senhor e a senhora. A gente fala bem informal com desconhecidos. A gente fala mais formal com o chefe, fala mais formal com algum sentido de hierarquia. Mas no meio da rua, com desconhecidos, no ônibus, andando, a gente fala muito informal. Lá não, lá é para ser formal. Para não errar, é melhor ser formal com os desconhecidos. Aí o desconhecido vai ficando conhecido e ele vai dizer, não, pode falar sem ser informal. Por exemplo, a sogra de Maiara disse, somos da mesma idade praticamente. Aí eu comecei a falar, eu disse, é porque eu estou aprendendo ainda. E para não errar, eu prefiro ser formal e depois a pessoa vai e abre para eu ser informal e tal. Mas lá tem-se esse cuidado. O du é informal. Todos são informais. O zi é para o formal. No nominativo, vamos entender que o zi com S maiúsculo é para o formal e o restante usa-se no informal. O du, o ia, vocês. Aqui, tem até aqui, informal. Deu para entender ou eu confundi as bolas? Deu. Deu sim. Querem falar de novo? Bora, vamos falar de novo. Vocês agora. Ich, Eis. Du. Er, Er. sie, Sie. es, Es. wir, Wir. wir, ia, Sie. sie, Sie. zi com S maiúsculo. Certo? E aí é questão de trabalhar isso no dia a dia para ir fixando. Eu brinco muito, depois de uma aula eu ficava no meio da casa. Aí eu uso muito assim, as mungangas, sabe? As mungangas faz eu memorizar. Por exemplo, até hoje eu lembro da estrutura de um ser, numa aula de biologia que o professor fez munganga lá na sala, e eu lembro dessas mungangas dele, que eu não esqueço nunca mais, que ele fazia célula, tecido, órgão, sistema, organismo e viadagem, e rebolava lá na frente. Eu uso muito, eu sempre digo a vocês, achem uma forma, essa é a minha forma. Eu deixo tudo muito engraçado, aí fixa muito. Aí vocês podem encontrar um jeito de vocês, que cada um tem o seu jeito, pode ser que sirva para você o meu jeito, pode ser que o seu jeito seja outro. De encontrar essas conexões emocionais para ir memorizando no dia a dia. E aí eu faço assim, eu ficava no espelho, sem pensar em português, gente. O grande segredo de aprender uma língua estrangeira é não pensar em português. Estou explicando aqui as lógicas para vocês entenderem, que eu acho que quando a gente entende a lógica fica mais fácil, mas no dia a dia, nos estudos, na memorização, não traduzam. Vão fazendo as mungangas, vão fazendo as conexões emocionais de vocês sem pensar em português. Aí eu faço do, aí eu penso no homem. Eu penso numa mulher. Eu penso em nada. É uma coisa neutra, eu penso em nada. Gibt es, tem-se o quê? Né? Via, aí eu penso em mim no meio de uma galera, via, aí eu faço assim, via, ia, uma galera de amigos, vocês, ia, aí eu olho para os dois, tanto para o homem como a mulher, eu mentalizo, eu faço figuras mentais para ter mais esse estímulo visual, no caso, visual mental, né? Que eu visualizo mentalmente um homem e uma mulher. E eu mentalizo um senhor e uma senhora. Isso é minha forma de ir fixando, tá? E vocês vão encontrando a de vocês. E agora nós vamos para os verbos.
tá? Nós vamos ver esses primeiros 4 verbos, e nesses primeiros 4 verbos eu já vou explicar a lógica deles, que servem para todos os demais que virão. Com esses verbos, a gente já vai conseguir fazer frases simples, com os verbos e os pronomes. Tá entendendo, Júlia? Aham. Muito bem. Os regulares, são os verbos regulares, eles são pessoas comportadas, eles gostam de uniforme, eles são perfeitinhos, são os regulares. As pessoas mais legais, assim, de se conviver, pacíficos. São 2 verbos regulares que eu trouxe hoje, que é o lernen e kommen. Lernen é estudar, kommen é vir. Eles seguem a regra padrão. Todos os verbos regulares vão seguir essa regra padrão, que só muda o finalzinho. A gente vai manter o radical, ou der Verbstam. A palavra que não muda dentro do verbo, não sei se vocês lembram disso, que os verbos em português a gente aprendeu, que tem um radical, esse radical permanece sempre fixo, e só muda conforme a conjugação o finalzinho. Mesma coisa tem no alemão. E esses 2 verbos de exemplos aqui são os regulares, eles têm o radical, por exemplo, lernen. O radical do lernen é lern, L-E-R-N. É o radical, não muda, pode ver aí. Em todas as conjugações dele, não muda, só muda o finalzinho. Aí, quando faz ich lerne, o infinitivo impessoal, que é aprender, o nosso infinitivo impessoal, aprender, comer, dormir, que termina com IR, com R, com AR, o infinitivo impessoal do alemão termina com EN, lernen, kommen, heißen, trinken, é tudo com N no final, é um infinitivo impessoal. Quando a gente vai conjugar ele, aí, nesses regulares, mantém-se o radical. O radical do lernen é lernen. O N muda no final e só muda o final. Então, é ich lerne, du lernst, que o du continua o lern e acrescenta o ST. Du lernst. Aí vem es e es. Para esses 3, ele, ela e o neutro es, lernt. Só acrescenta um T. Wir lernen, o lernen volta para o infinitivo pessoal, no via. Aí eu coloquei, né? O terminalzinho dele é o EN, wir lernen, mas eu memorizei assim: o via e o zi, tanto o zi plural quanto o zi formal, os 2, quando eles são verbos regulares, eles vão para o infinitivo pessoal, lernen, lernen, os 2. Já facilitou na minha mente. E o ia fica lernet. Lernet. Parecido com o, aliás, igualzinho ao es e es. Vão olhando esses padrões, que aí fica cada vez mais fácil de memorizar. Ich lerne, podem falar junto. Ich lerne. Ich lerne. Du lernst. Du lernst. Lernst. Es e es lernt. Es Lernen. lernen. Wir lernen. Wir lernen. Ihr lernt. Ihr lernt. Lernen. Ja, lernen. Não é lernant, é lernt. Ah, Nada. Não é lernt. lernt. Sim, muito bem. Precisa fazer esse Ainda bem que olho. a gente não está perto dela para também não levar beliscão. E o Sie lernen. Sie lernen. Lernen. A mesma coisa no kommen, que é o verbo vir. Só muda o final, mantém o radical dele. O radical dele é K-O-M-M. Já estou falando as letrinhas em alemão. K-O-M-M. É o radical do kommen. E a gente vai, de novo, segue a mesma lógica. Manter o radical e muda o finalzinho. Aqui tem o endum, o final. Tá vendo? Quando vocês forem pegar o material para memorizar, para estudar, aqui tem ó, o finalzinho de cada um. Porque depois vai vir mais verbos e a gente vai trazer verbos regulares diferentes e vocês vão colocar o finalzinho. Vamos lá. Ich komme. Ich komme. Ich komme.
Du kommst. Du Kommst. É tanta consoante, né? Isso assusta um pouquinho quem nunca teve contato com a língua. Como é que fala isso, tanta consoante junta? E na pronúncia a gente tem que treinar. Kommst. Kommst. Sie, es, kommt. Es Kommt. Wir kommen. Wir kommen. Voltou para o infinitivo impessoal. Kommen. Wir kommen. Wir kommen. Ihr kommt. Ihr E igualzinho a esse, tá vendo? Igualzinho ao sie, es. Kommt, kommt. E o sie kommen. Sie kommen. Igualzinho ao via. Ó, a gente fazendo essa conexão aqui de correspondência, a gente já consegue entender a lógica. 4 conjugações. É mais fácil comer um boi inteiro ou um boi fatiado? Fatiado. Fatiado. Aí eu vou fatiando. Difícil é encontrar o boi para comer. Aí eu vou, poxa, como é que eu posso simplificar isso aqui para eu memorizar? Aí eu vejo os padrões que se repetem. Se eu memorizo os padrões que se repetem, fica mais fácil, né? Então, eu aprendendo o verbo no infinitivo impessoal, eu já sei que o via fica no infinitivo impessoal e o zi no plural e o zi no formal também. Já sei conjugar via e zi no plural e no formal. Se eu sei que o ia e os zi, aliás, nem é 4, vice? 4, 6 conjugações, se a gente for olhar nessa lógica de análise de padrão. O EAS e EAS sempre termina com um T. E o IA também. Kommt, kommt. A gente já matou a charada daqui para baixo da conjugação. Tá fazendo sentido? E aqui... Sim, porque a lógica. Oi? É ver o padrão. É ficar observando os padrões. Isso. Facilita muito o aprendizado, a gente observar os padrões. Então, daqui para baixo, a gente já consegue ver esse padrão e já facilitar na hora de conjugar. Só o ish e o du, que eu não vejo nenhum padrão neles, que é o ich lerne. Aí fica fácil, poxa, o ish é diferente, o du é diferente, o restante tem padrões entre eles, a gente memoriza o padrão. Então, é ich lerne, ich komme. Du lernst, du kommst. Quando eu vou fazer o Duolingo, que eu vejo que um verbo tá com st no final, eu já sei que é um du. Acho que comer ist, lembra de Débora, se comer ist, do ist, né? Sim, é. O essen já não é tão regular, porque o essen é essen e o du é ist. Já mudou o radical do essen, então ele não é regular. Não sei se ele é totalmente irregular, porque tem esses regulares aqui que eles são assim, os verbos regulares, eles são assim, ele tem o radical e esse finzinho. E tem os mais ou menos, sabe, eles estão meio doidinhos, mas estão tomando remédio, estão meio pacificados ainda, mas tem o malucão do irregular, que a gente vai chegar nele. Aqui, ó, o quase regular. O heißen é um quase regular. Ele tá meio indo para o psicólogo, aí ele às vezes está bem legal, às vezes ele está quase regular. Veja, mais conexões que eu faço com historinhas, dando personalidade às coisas para a gente memorizar melhor. Então, a gente já sabe hoje que tem 3 tipos, tem os regulares, os quase regulares e os irregulares. O verbo heißen é um quase regular. Só uma coisinha nele que vai mudar, gente. Não é muita coisa, não. Mas ele já não é considerado totalmente irregular só por causa dessa diferençazinha aqui, ó. O verbo heißen é chamar-se. Eu me chamo Josi. Ich heiße Josi. Ich heiße. Heiße. Du heißt. Du Heißt. É. Vamos só falar o mas a gente já sabe que é sie, es. É assim. Heißt. heißt. Wir heißen. Wir Heißen. Ihr heißt. 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 Sie heißen. Sie Heißt. heißen.
O que é que tem de irregular aqui? Só o do. Por quê? O final, quando é regular, não é ST, só que o do tem o S7. E o S7 tem som de S, então não tem para que colocar um S aqui. Ó, o problema do do. Radical raiz. Final padrão. ST é o final padrão dos regulares. Se o resultado fosse teórico do raiz, ia ter que escrever ele assim, raiz ST. Aí, onde está o erro? A letra S, etc, a letra etc já tem som de 2 S. Então, não precisa colocar mais um S. É muito S para uma boca só. Olha a risadinha. Isso foi o Gemini que deu essa risadinha aqui, viu? É muito S para uma boca só. Por isso, existe uma regra de ouro na ortografia alemã. Se o radical já termina em som de S, não necessariamente no S7, mas se o verbo radical do verbo já termina com S, com som de S, ou S, ou SS, ou S7, ou C, o do perde o S da terminação. Isso é só no do. Aí só acrescenta um T, porque já tem um som de S antes do T. Vamos de novo, para a gente até analisar os padrões aqui também, que também tem padrão. Mesmo ele sendo considerado não tão regular assim, e também não é irregular. Por quê? Porque tem os padrões que a gente viu no regular. Só mudou o do. E mudou o do só na escrita, porque na fala é a mesma coisa. É o som do S com o T. Ich heiße. Ich heiße. Ich heiße. E veja que não é ich heiße, é ich heiße, quase um A. Ich heiße. Ich heiße. Du heißt. Du heißt. Du heißt. Er heißt. Er heißt. Wir heißen. Wir heißen. Ihr heißt. Ihr heißt. Sie heißen. Sie heißt. Tem o mesmo padrão, ó. Wir heißen e sie heißen. Er heißt, ihr heißt. Mesmo padrão. Já matamos a charada novamente desses aqui. E aqui é o que a gente tem que ter um pouquinho mais de esforço, porque não tem padrão, a gente memoriza. Apesar de que tem que memorizar como é que se conjuga aqui. Mas depois que você entende que o via e o zi é o infinitivo, você já mata duas coisas. Aí, quando você memoriza que o EA e o IA são iguais e ele só acrescenta o T, já mata mais duas coisas. Fica fácil de memorizar. Aí, ó, essa questão do quase regular também acontece com esses outros dois verbos que eu trouxe como exemplo, né? Não é a questão do S7, é a questão do som do S. Tanzen, o infinitivo impessoal, tanzen, dançar. Tem o radical tanzt, tanz. Som de TS. Fica do tanzt. Tanzt. O reisen, que é viajar, radical reis, fica do reis. Ele tem o S, tá vendo? Aí só acrescenta o T, não acrescenta o S, não precisa. Aí a gente, vamos tentar conjugar o tanzen sem olhar. Vamos conjugar o tanzen só olhando para essa lógica aqui, do reisen. Ich tanze. Ich tanze. Tanze. Ich tanze. Ich tanze. Sem colocar o N, tá? Senão vai ficar na conjugação do via e do zi. Ich tanze. Ich tanze. Tanze. Du tanzt. Du tanzt. Er tanzt. Er tanze. Wir tanzen. Wir Wir tanzen. tanzen. Ihr tanzt. Ihr Wir tanzt. tanzen. Sie tanzen. Sie tanzen. Tá vendo? Estão pegando aí essa conexão, essa linha de raciocínio do padrão que a gente pega? O doidão, vamos pro doidão. Esse aqui tá no manicômio já, coitado, não sai mais do manicômio de tão doido que ele é. Mas vejam, o verbo sein, que é o nosso doidão aqui, tem outros doidões, tá? Mas a maioria é regular, ou quase regular. A maioria é regular, não se assustem. Alguns verbos a gente vai fazer uma listinha dos verbos irregulares, regulares e quase regulares. E aí, vocês vão ver que os irregulares são a minoria. A maioria é regular. Se vocês olharem para o português, o verbo ser
é irregular também. E se olhar para o inglês, o verbo to be também é irregular. I am, you are, muda totalmente. Eu sou, tu és, muda totalmente. Então, o verbo sein é a mesma coisa, também muda totalmente. Eu não sei porque o povo inventou de todos desses verbos serem irregulares em todas as línguas. Mas vamos lá. O verbo no infinitivo impessoal, o sein, é sein, o infinitivo impessoal. Mas quando a gente vai conjugar, é ich bin, Ich bin. du bist. Du bist. Veja que ainda tem um S, viu? Ist. Sie É aí. ist. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Ihr seid. Ihr seid. Ihr O ia aqui é diferente do ea. Já não tem aquele padrão que a gente viu no regular e no quase regular. E o sie sind. Sie sind. E o padrão entre via e sie, até no irregular permanece. Sind. É a mesma coisa, tanto para o via quanto para o sie. Plural e formal. Wir sind, sie sind. Ihr seid é a ist. Aqui não tem padrão, só tem padrão nesses dois. Aí, como é que eu já entendo? Toda vez, independente se é regular, irregular, o que for, via e sie, esse sie do plural e o formal, são iguais à conjugação. Esse é um padrão que não muda. Aí a gente já pode passear por algumas frasezinhas. Vocês estão lembrando do alfabeto, dos encontros vocálicos, dos sons? A gente está vendo isso na prática, né? Seid, encontro vocálico é I, tem som de I, seid. Bom, ich bin, cada um diz seu nome. Ich bin, Ich bin Ich Júlia. bin Débora. Ich bin Jane. Ich bin Lígia. du bist intelligent. Du bist Du bist intelligent. Intelligent, lembra do G? Intelligent. Não precisa ter o GU da gente, ele tem o som do nosso GU. Intelligent. É a Isnet. É a Isnet. Er ist. É a Isnet. Wir sind hier. Wir Wir sind sind hier. Yeah. Vejam que o R, ele, quando a gente fala ele no alfabeto, ele é R, mas quando a gente vai falar ele nas frases, nas palavras, ele ganha um tom de ar. Parece aquele. Os paulistas devem ter facilidade, os que do interior de São Paulo, que eles falam muito er, É verdade. here, wir sind here. O R fica assim, com esse som. Bem sutil. Ele não fica com r quando é no final, né? Quando é no início, Reisen, por exemplo, tem o r, Reisen. Mas no final, ria, via, sempre tem esse ele quase não é falado, é quase um A. Ihr seid Freund. Ihr seid Sai, pronto. Mais uma vez, encontro vocálico I e é o oi, Freund. 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 Não é Freund, é Freund. Freund. Sie sind Deutsche. Sie Sie sind sind Deutsche. Deutsch. Sim. Wir sind Deutsch. Was bedeutet Sie sind Deutsche? Was bedeutet é o que significa? Was bedeutet? Alemão. Alemão. Eles são alemães. Eles são alemães. Eles são alemães. Sie sind Deutsche identifiquei. Deutsche. Deu para entender? D. Deu, não é fácil. Eu Não. vou ter que parar para olhar, para me concentrar mais. Não é fácil. Mas deu uma clareada, deu sim. Com esses padrões que a gente vai notando, a gente vai imergindo com calma, se divertindo, vai ficando claro no meio do caminho, tá? E aí eu vou trazendo palavrinhas para a gente já ir. Por exemplo, próximo encontro, was bedeutet? Vocês podem perguntar, was bedeutet? Quando eu perguntar, was bedeutet? Para a gente ir memorizando expressões também. Los geht's, ich bin da, eu estou aqui, ich bin da. No próximo encontro, eu vou trazer
alguns vocábulos, algumas figuras, nomes dessas figuras, e a gente vai começar a fazer as primeiras frases, tá? E no decorrer da semana, até lá, vamos continuando 20 minutinhos por dia, sei lá, tá no ônibus, começa a pensar, começa a fazer mentalmente, não precisa estar gesticulando no meio da rua para ninguém pensar que a gente é o doidinho irregular. Mas mentalmente eu faço muito isso. Mentalmente eu vou ich bin, du bist, aí eu vou, né? Bota no celular para quando estiver indo para a faculdade, quando estiver indo para o trabalho, no ônibus, olhar. Porque hoje em dia está tão corrido que a gente tem que fazer essas manobras para a gente poder aprender. Vocês conseguiram dar umas memorizadas nos números? Não muito. Eu não. Quem consegue falar antes da gente acabar, só para a gente memorizar um pouquinho aqui? Até 10. 1, 2, Nicole, eu não 3, 4, Isso é Júlia. Botando ali pra trás. 7, Pulou 6. 6, 7, 8, 9, 10. Arrasa, menina! Nos representou muito bem. Valeu, Julinha. Duolingo, gente. Duolingo. Passa o Duolingo. Combinado. Vamos lá, vamos treinar. Porque, assim, a gente estuda aqui, passa uma semana. Se a gente não se envolve com a língua, a gente vai aprender aqui, vai ter uma noção. Se viajar para a Alemanha. Eu viajei para a Alemanha depois de ter visto o A1.1, todinho. Nem pense que eu, assim, entendi o que o povo estava falando, não. Eu tive noção, sabe? Aí a gente vai ficando com noção quando a gente vê essas aulas. Mas para a gente, assim como para uma criança aprender a língua materna, ela tem que estar falando a língua materna, porque se uma criança fosse criada por cachorros, ela ia latir. Assim como a criança precisa estar inserida na língua materna para aprender a língua materna, a gente tem que estar inserido na língua que a gente quer aprender diariamente, igual uma criança está inserida diariamente. E a gente ainda tem que fazer um esforço maior, porque a criança está com o HD zerado e a gente já tem a nossa língua, já é um vaso bem cheio, a gente está tendo que esvaziar um pouco o vaso para poder entrar a próxima língua, então é um esforço maior. Tá bom, gente, então a gente se vê na próxima semana. Qualquer dúvida, fala lá no grupo. Por hoje, ó. Obrigada mesmo. Bis nächste Woche. Vamos lá, falem comigo. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Woche. Bis nächste Woche. Woche. RR, Woche. 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 Isso. Bis Bis nächste nächste Woche. Lembra do A com umlaut? Nächste, não é naste, é nächste Woche. Nächste Woche. Ja.